Você entra em um desafio e agora só tem a opção de ganhar, ou irá perder tudo o que sempre sonhou. E essa é a quinta parte do anime Begata HK, e eu sou F, o ex-frentista. Então vamos recapitular. O episódio começa mostrando que a Amada está confusa sobre o que sentia sobre Kosuda, pois no início ela só queria furar a goiaba, mas agora parecia que tinha algo a mais. E ela começa a pensar no que fazer, e sabemos que nesses animes coisas esquisitas acontecem, pois no dia seguinte os homens decidiram fazer um sorteio de quem era mais popular da sala e todos começam a votar. O problema é que fica empatado entre Kanejo e Amada. E ele fica pensando, pois se votar na Kanejo, provavelmente daria uma falecida de leve, mas se votar na Yamada, vai continuar sendo ignorado. Então ele consegue piorar as coisas, pois ele grita no meio da sala que gostava dela, e agora o negócio fica louco. E como ela não sabe como reagir, dá um fora nele, e Mai fica triste, pois estava tentando a vida toda e deu até uma tristeza. E em casa, Yamada começa a pensar que ele era idiota, mas ao mesmo tempo estava gostando. E vemos que Kanejo estava nervosa, pois mais uma vez perdeu o concurso de popularidade para Yamada. No dia seguinte, todos os caras ficam zoando com Kosuda, e Miharu diz que ela deveria falar algo, pois Kosuda se colocou ao ridículo. E ela diz que pediria desculpas, mas conhecendo Yamada não seria da maneira convencional. E durante a aula, a professora anuncia que haveria um campeonato e precisavam de um comitê, e escolhe os dois por serem um casal da confissão. E ela marca para se encontrar com ele na sala de pesquisa, e ele lembra que era a sala que ela teve um surto muito louco. Chegando lá, ela está tentando pedir desculpas, mas Kosuda é muito lerdo, pois ele estava querendo saber se ela gostava dele, e agora ele perdeu meu respeito, pois ele começa a chorar falando que gostava dela. E nesse momento eu teria ido embora com o negão da canela fina, e ela diz que não o odiava. Na semana seguinte estava chegando o irmão da Kanejo, e todas as mulheres ficam olhando para ele com maldade no coração. E começa o grande festival esportivo e todos estavam se preparando, e Kanejo estava feliz que o irmão viria para a cidade, então se vingaria depois da Yamada. E Amada diz que não sabia como encarar o Kosuda, mas ele aparece tirando foto e ela faz até pose. E o namorado da Miharu aparece e Kosuda começa a pedir conselhos. E agora começa a briga, pois Kanejo diz que tinha um namorado gostoso e Amada não pode dizer quem era. E é salva por um gongo, pois começa o campeonato e as duas começam a brigar. E as duas acabam perdendo o jogo. E a pequenina participa de uma corrida onde precisavam escolher um item para carregar. E ela pega o papel que estava escrito Homem Gostoso e encontra o irmão da Kanejo e todas já ficam com maldade no coração. E ele chega para falar com Yamada e Kosuda fica desanimado, pois a câmera dele era bem maior. E Keishi chega todo galante, mas Yamada dá um fora nele. O problema é que ele fica mais motivado ainda e Kanejo fica revoltada, pois ela tem problemas e querer o irmão dela só pra ela. Yamada se esconde na sala de equipamentos e Kosuda aparece perguntando se ela deu um fora no Keishi por causa dele. E Kosuda tem a autoestima de uma barata e ele a chama pra sair e ela aceita. Então as coisas estavam melhorando. Ou quase, porque a treta estava apenas no começo. Galera, essa foi a primeira parte do vídeo e por enquanto está tranquilo, mas te garanto que a vergonha alheia sempre pode piorar. Então deixa o like, se inscreve aí e agora pega sua dignidade e vamos continuar. O episódio começa mostrando Kosuda pensando em tudo o que aconteceu e se conseguiria colocar o boneco pra frente e pra trás. E na escola os caras começam a zoar que provavelmente ele duraria 2 segundos, então estava melhor que um podcast. E quando Miharu chega no banheiro, Yamada estava simulando a frase de quando Kosuda fosse precoce. E nesse momento vi que esse anime consegue ser muito bizarro. Kosuda marca o encontro com ela e ele estava chegando mais cedo para não deixar ela esperando. O problema é que ela chegou 1 hora mais cedo e quando um cara parecido com Kosuda aparece, ela já sai puxando, mas era a versão falsificada dele. E ele chega faltando 5 minutos, pois teve que fazer um parto, ajudar uma cadeirante e carregar uma velhinha. E acho que ninguém acreditaria nisso. Keishi vê Yamada na rua e vai falar. E mais uma vez ela acha que foi o Kosuda e o chama para um hotel. Mas quando ela percebe, errou mais uma vez. E Kosuda aparece e depois fica um clima estranho. E sabe quando tudo parece que não pode piorar? Então, piorou, pois os dois marcaram de sair, mas os três vão para o encontro. E fica aquele clima meio merda e Kosuda não
não fala nada. E quando ela vai no banheiro, Keiichi começa a falar que estava de olho nela e daria uns pentes nervosos, e ele não tem reação. Keiichi diz que estava afim dela e que faria de tudo, e ela diz que não estava afim dele, pois ele não era virgem. E galera, se eu fosse o Kosuda, iria embora, pois depois do primeiro pente, seria trocado. E todos na loja ficam de olho, mas sabemos que teria um plot twist, pois ele diz que era, e mesmo tendo a chance de ficar com qualquer pessoa, ele não quis pra ter a pessoa especial, e a Amada era essa pessoa. E galera, aí está um tutorial de como cair no golpe, e a Amada começa a pensar se era verdade, pois ele era melhor que Kosuda, e Keiichi a pede namoro e vai embora, e Kosuda fica com cara de bunda do lado, e tem que ter muito sangue de barata pra aguentar isso. E o pessoal começa a comentar que um cara se confessou pra namorada do outro, e não fez nada. E na hora de ir embora, a pequenina aparece, e os dois começam a dizer que se encontraram por acaso, e Kosuda vai embora. E quando Keiichi chega em casa, ele diz que pediu Yamada em namoro, mas ela não respondeu, e quase que Kanejo dá uma falecida de leve. No dia seguinte, ela conta o que aconteceu pra Miharu, e ela diz que Yamada estava escondendo os sentimentos, e ela começa a surtar, pois não consegue responder a dois estímulos diferentes. É impressão minha ou você tá me respondendo de acordo com o meu tom de voz? Doideira, né? Kanejo chega com raiva no coração no dia seguinte, e ela vai falar com Mai sobre Kosuda, pois agora ela teria que tirar o namorado da Yamada, e Mai começa a elogiar, e só ela via ele daquela forma. E quando Kosuda está voltando pra casa, Mai traz comida pra ele, e ele a convida pra conversar, e esse é um dos momentos mais tristes da vida de alguém, quando você dá um conselho pra pessoa que você gosta, que está gostando de outra pessoa, e você fica com cara de bunda. E Mai fica pensando que se for uma boa amiga, quem sabe no futuro dê certo. Kanejo agora estava sem limites, então durante a aula começa a elogiar o Kosuda, falando que a câmera dele era grande, e diz que gostava das mesmas coisas que ele, e o convida para ir na casa dela, e a Amada fica nervosa, e quando ele está indo embora, ela aparece com sua limusine de 30 metros. E galera, é por isso que eu continuo falando que uma mulher com metas é pior que um homem com maldade, pois Kanejo começa a dar em cima dele, e ela estava disposta a tudo para conseguir tirar ele da Yamada, e começa a se insinuar nervosamente até que se prepara para subir nele, mas a empregada chega na hora, e ela tenta se explicar, mas vemos que a empregada estava do lado dela e dá algumas dicas. O problema é que Kosuda está no quarto quando Yamada aparece na janela, e esse seria seu fim. E quando Kanejo volta com maldade no coração, ele já não estava mais lá, e Yamada diz que ele não poderia fazer isso com ela, pois ainda estava se apaixonando por ele. E galera, no dia que uma garota que você não tem nada vai te buscar assim, saiba que é cilada, Bino. É uma cilada, Bino. É galera, essa é a quinta parte do anime Begata HK, então vem comigo que só falta a última parte. E será que a Amada vai se dar bem e a cabeça cega vai entrar? Então deixa o like e se inscreve aí que as coisas estão diferenciadas, se é que você me entende. Então vou nessa, obrigado a todos e fui!